Olá, sejam bem-vindos. Continuando com a série sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos falar hoje sobre a invasão alemã, sobre a Dinamarca e sobre a Noruega. Primeiramente, a Noruega é que era o fator principal para os alemães, porque a Noruega constituía um importante e estratégico local avançado para os submarinos alemães atacarem a ilha britânica. E também existia na fronteira norte da Noruega com a Suécia a importante cidade de Narvik, onde tinha também um excelente porto para escoamento de minério de ferro para a Alemanha. Lembrando que esse minério de ferro ele era extraído no norte da Suécia, numa cidade fronteiriça com a Noruega chamada Galiver. A Noruega constituía uma monarquia ocupada pelo rei Haakon VII. Mesmo a Noruega sendo um país extremamente desenvolvido em níveis sociais, já naquela época, era muito enfraquecida na questão militar, pois na Primeira Guerra Mundial eles adotaram a neutralidade e por isso não investiram nas suas forças militares, configurando-se um exército, uma marinha e uma aeronáutica ainda em número reduzido e não muito modernizada. Um líder nacionalista extremo, simpatizante do nazismo, chamado Vidkun Quisling, teve várias reuniões com Hitler e negociou a invasão da Noruega, ressaltando a importância do país para os interesses nazistas. Em 1º de março de 1940, Hitler emitiu a ordem de invasão da Noruega, estendendo o plano de invasão para a Dinamarca também. O nome desse plano de invasão foi chamado de Wazenburg. Com isso, Hitler ignorava totalmente a intenção desses dois países, Noruega e Dinamarca, de se manterem neutros durante a guerra. A Dinamarca não ofereceu praticamente resistência à invasão alemã. Foram pegos totalmente desprevenidos, numa ação rápida e estrategicamente pensada das forças alemãs. No dia 9 de abril, teve início a invasão terrestre da Dinamarca, pela fronteira sul. Ao mesmo tempo, a aviação alemã Luftwaffe fez desembarques na principal base aérea dinamarquesa, tomando-a com relativa facilidade, e assim dominando o principal contingente de aeronaves de guerra da Dinamarca. Ao mesmo tempo, nos portos ao norte, a invasão ocorreu em 5 pontos diferentes no litoral dinamarquês, inclusive na cidade de Copenhague. Como foi dito, a invasão foi rápida, estrategicamente pensada e não houve tempo de reação das defesas frágeis da Dinamarca. O rei Cristiano X, através do rádio, pediu para que não houvessem levantes, poupando assim a vida de milhares de dinamarqueses. A ocupação alemã sobre a Dinamarca, ela teve algumas exceções. Por não ter havido resistência e a Dinamarca ter sido dominada, conquistada em poucas horas, Hitler ofereceu ao rei Cristiano X da Dinamarca que continuasse no trono. Porém, a ocupação alemã se constituiria de forma efetiva nas bases militares e no mar dinamarquês. Assim, Cristiano X continuou ocupando o trono até o final da guerra. E a sua ação foi importante dentro da Dinamarca, não na questão de resistência aos alemães, mas de proteção aos judeus. Cristiano X conseguiu garantias de tirar a população judia dinamarquesa, levando-os com segurança até a Suécia, que se mantinha com neutralidade total no conflito. Mas a joia da coroa para Hitler
era a Noruega. Como foi falado no início, eles tinham interesse no porto de Narvik, que durante o inverno não ficava congelado, e assim poderia escoar toda a produção de minérios do norte da Suécia através dele, para alimentar a indústria bélica alemã. Contudo, os britânicos já tinham percebido a importância da Noruega para os alemães e existia um plano de defesa e até de ocupação inglesa sobre o território norueguês. Esse plano se chamou Wilfred, mas o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, ele era hesitante e não colocava em prática o plano Wilfred, esperando a solução do problema da guerra entre a Finlândia e a União Soviética. A ideia era usar como pretexto que os soviéticos teriam controle sobre rotas da Finlândia, no norte da Finlândia, que levariam as minas de ferro da Suécia por rotas terrestres. Porém, com a capitulação da Finlândia, esse plano Wilfred teve que ser revisto. O primeiro Lorde do Almirantado britânico, Winston Churchill, insistiu para que o plano fosse colocado em ação, mas o hesitante Neville Chamberlain se recusava a tomar qualquer tipo de ação que infligisse a soberania norueguesa. E assim, com as ações ocorrendo na Dinamarca, Winston Churchill conseguiu uma modificação no plano Wilfred, deslocando vários navios e submarinos britânicos para fazer um cerco ao litoral norueguês, porém sem romper a neutralidade norueguesa. Fazia parte do plano de Churchill coalhar as águas do litoral norueguês com minas marítimas, impedindo assim qualquer ação de submarinos alemães naquela região. Hitler, percebendo toda essa movimentação britânica, ordena a invasão da Noruega através do mar e da sua força aérea. O rei Haakon VII, ele ainda tentou comandar a resistência norueguesa e também aliado às forças britânicas e francesas que haviam desembarcado um contingente na cidade de Narvik, no norte da Noruega. Entretanto, com a queda da Dinamarca, Hitler ofereceu um acordo ao rei norueguês, afirmando que ele poderia continuar no trono caso se submetesse à dominação nazista. O rei consultou o parlamento, deixando claro que não tinha intenção de se dobrar às forças alemãs, e com isso ele recusou a proposta alemã. A partir daí, Hitler ordenou que bombardeassem Oslo e as forças navais também atacassem o porto de Oslo, tomando a cidade. O rei norueguês conseguiu fugir e se exilou na Inglaterra e permaneceu no governo no exílio até o final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com as forças britânicas fazendo o cerco à Noruega, a marinha alemã conseguiu em diversos trechos furar esse cerco. Contudo, a batalha para domínio da Noruega foi encarniçada, pois os noruegueses não entregaram seu território de forma fácil. A Noruega constituiu a sua força de defesa e de resistência à dominação alemã o país que resistiu por 62 dias, constituindo por mais tempo a resistência contra a invasão alemã. Logo depois de tomada a Noruega, ter acesso ao minério de ferro que tanto desejava, mas o mais importante é que estabeleceu bases avançadas de submarinos de guerra e aviação da Luftwaffe em território norueguês. Essas bases avançadas tinham a missão de atacar a Inglaterra de forma mais ágil e maciça. O governo norueguês ficou nas mãos do simpatizante aos nazistas Quisling, porém Hitler não confiava nele e o povo norueguês o via como traidor, colaboracionista dos nazistas. Quisling virou sinônimo de traição na Noruega.
e é considerado na história norueguesa, além de traidor, uma figura infame. É importante ressaltar que a resistência norueguesa permaneceu durante toda a guerra, aumentando suas ações de acordo com o decorrer da guerra, muitas vezes causando dano e prejuízo às tropas alemãs em território norueguês. Bem, essa foi então a aula sobre a invasão da Dinamarca e da Noruega de forma bem resumida. Os ataques alemães eram extremamente rápidos e bem articulados, fazendo com que os países caíssem rapidamente. Não percam a nossa próxima aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Iremos falar sobre a invasão da Bélgica e da Holanda pelos nazistas, prenúncio da invasão da França. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, recomende o canal para amigos e colegas nas redes sociais, deixe seu comentário para aumentar a relevância do canal, compartilhe os vídeos, por favor. O canal conta com o Apoia-se, a partir de R$1 você poderá estar remunerando as minhas aulas. E eu serei muito grato. Obrigado e até o próximo vídeo.